Muito bem, nós vamos meditar na palavra de Deus, deixando também uma saudação a você que nos visita nessa noite, né? Nós vemos algumas pessoas aqui nos visitando. Eu sei que já foi falado no início, mas queremos deixar essa palavra, né, de saudação. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Agora a gente diz com mais coragem, né, para o pessoal se animar e vir outras vezes, né? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gente, vai ter cantina depois do culto. Se vocês não jantaram como eu, né? Aí depois fica mais forte, né? Quando comer o lanche aí depois do culto, né? Sejam bem-vindos, né? Vocês possam estar outras vezes, né? Fazendo parte aqui dessa família Emanuel, né? Dessa família espiritual, dessa família de Deus que é a igreja do Senhor, né? Então, nos alegramos muito com a presença de vocês. Mas vamos meditar na palavra do Senhor. Sim, uma saudação para quem nos acompanha pelo canal, né? Nosso canal no YouTube, o culto é transmitido aí ao vivo. Uma saudação para vocês também, mas venha participar conosco presencialmente, né? Venha estar aqui conosco presencialmente. Muito bem, vamos meditar na palavra do Senhor. Essa noite nós vamos meditar sobre o seguinte tema: na hora da aflição, oração e adoração. Abra sua Bíblia aí em Atos 16, versículo 25. Atos 16, Atos dos Apóstolos, é o quinto livro aí do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas, João e vem o livro de Atos. Atos capítulo 16, versículo 25. A minha tradução aqui é a Revista Atualizada. É uma tradução bem comum, bem popular. Almeida, Revista Atualizada. Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Na hora da aflição, oração e adoração. Você já passou por uma hora, por um momento de aflição? Como é que você reagiu? Como é que você reage nos momentos de aflição, nos momentos de sofrimento na sua vida? Se você não passou por esse momento de aflição, não se preocupe que você vai passar. Todo mundo passa. A vida é assim, ela tem momentos de aflições. Jesus disse em João 16, 33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aflições, sofrimentos, são coisas comuns, são coisas que todos nós passamos ao longo da nossa vida. Agora, é fácil na hora ou nas horas de aflição, como nós vemos aqui no texto, é fácil orar, é fácil cantar? É claro que não. Nas horas de aflição não é fácil orar, não é fácil cantar. Nós vamos meditar um pouco sobre isso nessa noite. Eu quero convidar você mais uma vez a orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que nos ilumine, que nos dê o entendimento da Tua palavra, que abra a nossa compreensão, que nós possamos entender a Tua vontade. Ensina-nos a Tua vontade nessa hora, nessa noite. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto que nós lemos, ele fala que por volta da meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estavam presos. É fácil a gente ver só por esse versículo. Nós não vamos ler toda a história aqui, que é um pouco grande, mas essa é uma história conhecida. O apóstolo Paulo, Silas estavam presos por causa da pregação da palavra, da pregação do evangelho. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui, só para você entender melhor essa história, você entender um pouco o contexto. Veja, o que é que acontece aqui? Se a gente voltar antes do início do capítulo 16, Atos 15, versículo 36 ao 41, eu não vou ler, mas se a sua Bíblia tem um títulozinho aí, acima do versículo 36 vai aparecer a segunda viagem missionária. Separação entre Paulo e Barnabé.
aqui começa a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Na primeira, ele vai por vários lugares, pela Ásia, por várias regiões ali, pregando o evangelho, levando o evangelho de Cristo, junto com Barnabé, também João Marcos, que depois se separa deles. E agora, no momento da segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé também se separam. Houve até uma discussão forte entre eles, e Barnabé vai para Chipre, e Paulo então toma rumo para ir novamente ali pela Ásia. E aí se juntam a Paulo Silas, e também depois Timóteo, e também Lucas, que é inclusive quem escreve esse texto aqui que nós estamos lendo. O livro de Atos é escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o evangelho de Lucas, né? O terceiro evangelho que está aqui na nossa Bíblia. Pois bem, a segunda viagem missionária de Paulo, nós poderíamos dizer que ela começa de uma maneira um pouco conturbada, porque antes deles irem há um desentendimento de Paulo e Barnabé, e cada um vai para um lugar, eles se separam, mas continuam levando a mensagem do evangelho. Mas em Atos 16, eu quero que você veja esses versículos aí, pode projetar aí, versículos 6 e 7, olha o que acontece, porque Paulo queria voltar pela Ásia, principalmente, que foi a região onde ele foi na primeira viagem. O versículo 6 vai dizer: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Versículo 9: a nós sobreveio a Paulo, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, Paulo e os demais companheiros, eles são impedidos pelo próprio Espírito Santo. O Espírito de Jesus fala com ele, vem em uma visão e diz a ele, vem ali um homem da Macedônia e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. E aí eles concluíram que deveriam ir então para a Macedônia. Veja que antes eu disse que Paulo queria ir para a Ásia, mas ele é impedido pelo Espírito Santo, e aí muda a rota para onde ele ia. É o Espírito Santo que dá a rota para onde eles deveriam ir pregar o evangelho. E aí Paulo vai para Filipos, que é a principal cidade da Macedônia. E chegando em Filipos, aí a gente pode já pensar: não, mas está indo tudo bem, porque o Espírito Santo está conduzindo. Aparece a Paulo e diz: olha, vai para a Macedônia, né? Vai para essa região, impede que ele vá para a Ásia, não permite que ele vá para a Ásia como ele queria, e diz que ele deveria ir para a Macedônia. E aí, a partir do versículo 14, aí do capítulo 16, 14 e 15, vai dizer que Lídia é uma mulher que se converte. Diz aí, 14: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então veja, começa bem essa viagem missionária, porque agora, na direção do Espírito Santo, eles vão, encontram um lugar de oração, tem umas mulheres ali, Lídia se converte e toda a sua família escuta a palavra, eles creem, são batizados, e aí, tudo bem, e aí depois vem outro acontecimento. Veja aí agora, versículo 16 ao 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguia a Paulo, a nós clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação.
Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo, então, essa jovem foi liberta, foi curada dessa possessão, desse espírito adivinhador, e agora ela estava liberta. Até aí tudo bem, né? Só que não. O que é que acontece depois disso? Versículo 19 vai começar a dizer que por causa disso, os homens que eram os senhores daquela jovem, que tinha o espírito de adivinhação, vendo que não ia ter mais lucro, que iam deixar de ganhar o dinheiro que eles ganhavam com as adivinhações, eles provocam uma grande confusão, e aí Paulo e Silas são presos, eles são açoitados, eles levam uma verdadeira surra em praça pública. Era açoite com varas. A pessoa que era açoitada, ela ficava muito ferida, ferimentos gravíssimos. Eles são açoitados e são presos e são colocados no lugar mais seguro da prisão. Era uma prisão que era num lugar rochoso, escavado no meio das rochas. Essa prisão romana, para vocês terem uma ideia, ela tinha 3 partes, 3 compartimentos. No mais seguro, no mais interior da prisão, no pior lugar, foi onde prenderam Paulo e Silas, depois deles apanharem muito diante da multidão. E ficaram lá, diz o texto, a gente vai ver aqui, que eles ficaram lá com os pés presos no tronco, feridos, machucados. E esse foi o resultado desse começo aí, dessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Do versículo, isso que eu falei está aí do 19 ao 24, né? Não vou ler, mas tudo isso aconteceu, e aí eles açoitados, feridos, presos. Agora, quem foi que disse, vocês lembram, quem foi que disse que eles deveriam ir para aquele lugar, ir para Macedônia, ir ali para a cidade de Filipos, pregar o evangelho ali, porque eles queriam ir para a Ásia, como foi na primeira viagem? Quem foi que disse que eles deveriam ir para lá? De quem foi essa ideia? Foi o Espírito Santo de Deus. Foi Deus quem disse. O Espírito de Jesus, diz aqui, aparece. Há uma visão e eles tinham a convicção que Deus tinha mandado eles irem para lá. E quando chega lá, o que é que acontece? Olha o resultado. Açoitados, presos, humilhados. Mas foi o Espírito Santo. E aí? Aflição, dor, sofrimento. Como você reagiria se você estivesse convicto que está no lugar onde Deus quer, onde Deus lhe revelou, fazendo aquilo que Deus quer, e como resultado viessem perseguição, sofrimento, aflição, viesse dor? Como é que nós reagiríamos? Vamos ser sinceros, a gente não ia, dificilmente a gente ia cantar e orar, porque a gente ia reclamar, porque a gente ia muitas vezes se queixar. A gente ia colocar a culpa em alguém. Alguém é culpado. Foi o pastor que disse que era para mim ir, né? O pastor é o culpado. Foi os irmãos, foi a igreja. Inclusive, eu não falei no início, Paulo, Silas, esse pessoal foi enviado pela igreja. Porque em Atos 15 há um concílio em Jerusalém, uma reunião da igreja, e eles iriam passar pelas igrejas levando uma decisão da igreja, dos outros apóstolos, eram cartas para levar para cada igreja, para cada comunidade de cristãos. Então eles estavam enviados pela igreja. Viagem missionária, você não vai por conta própria, você é enviado pela igreja. Eles foram enviados pela igreja, e diz que os irmãos despediram eles na graça do Senhor, abençoando eles. E olha o que é que acontece. Como será que a gente reagiria se isso fosse conosco? Como será que seria a nossa reação? Às vezes, quando as coisas não são como a gente quer, a gente faz birra, a gente, como eu disse, bota a culpa em alguém, a gente se reclama. Pois é. O versículo 25, que nós lemos no começo, diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha o versículo 23 que eu não li, né? Que diz assim, ó: depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior,
o que eu disse, era o lugar, o lugar mais seguro da prisão, o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Além deles terem apanhado, deviam estar debilitados, com muitos ferimentos gravíssimos, estavam na cela mais segura, no mais interior da prisão. Era um buraco essa cela, na verdade. Se você pesquisar no Google, você vai ver a prisão de Paulo e Silas, a prisão lá, você vai ver que era um verdadeiro buraco. E lá, os pés ainda presos no tronco. Estavam lá, mas por volta da meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6, eu quero falar sobre oração primeiro. É a primeira coisa, porque essa foi a primeira reação deles. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6, olha o que Jesus disse, do 6 ao 13. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então Jesus está dizendo, olha, quando vocês forem orar, falar com Deus, é no seu quarto, é no lugar da sua intimidade, tenha o seu lugar de você estar a sós com Deus, fale com Deus, é você e Deus. Isso é oração. E ele está dizendo, não use de vãs repetições. É por isso que nós não rezamos, nós oramos. Porque rezar é repetir, é dizer sempre a mesma coisa. É claro que respeitamos a fé de qualquer pessoa, mas entenda o que Jesus ensinou. Ele disse, não usem de vãs repetições. Ele já está dizendo, é em vão. Ore, fale com Deus, entre no seu quarto, é no íntimo do secreto, da sua intimidade. Fale com Deus. Ele diz, o seu Pai que vem em secreto lhe responderá. E aí, Jesus vai dizer, olha, a partir do versículo 9, que a gente conhece como oração do Pai Nosso, isso é um modelo de oração, isso é uma forma de orar, e ele está dizendo, não é para repetir sempre isso aqui, porque antes de falar isso, ele já disse, não usem de vãs repetições, porque Deus já sabe o que vocês têm necessidade. E aí ele vai dizer, portanto vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é adorar a Deus, isso é dizer, Pai, o teu nome seja santificado, seja adorado. Mas ele vai dizer no versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar é reconhecer que a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. Sabe por que é que Paulo e Silas estavam orando à meia-noite naquela situação de aflição? Porque eles entendiam que não era a vontade deles, era a vontade de Deus. Quem mandou eles ir para lá foi o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus, como diz aqui o texto de Atos. Então, se Deus mandou, eles sabiam, seja feita a tua vontade, não é a nossa. É isso que o texto está dizendo. Mas às vezes nossas orações são para que sejam feitas a nossa vontade. Porque eu sou uma pessoa de fé. Porque lembra da oração do fariseu e do publicano que Jesus diz? O fariseu, o religioso, ele chega lá e diz, eu dou o dízimo, eu sou uma pessoa correta, eu cumpro minhas obrigações religiosas. E Jesus diz que aquela oração, ela não foi aceita por Deus. Mas ele diz, mas tinha também um publicano lá, um pecador, desprezado, rejeitado, discriminado pelas pessoas. Ele diz, não, e o fariseu, nem falei a outra parte, né? O fariseu ainda diz, graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens, eu não sou como esse publicano pecador miserável, eu sou bom, eu dou o dízimo, eu sou um homem fiel. Mas o publicano, o desprezado, diz que ele nem sequer ousava levantar a cabeça e olhar para o céu. E a oração dele foi simplesmente, ó Deus, me ouve, seja propício, seja favorável a mim, porque eu sou pecador. Essa é a oração de alguém que se humilha, de alguém que reconhece quem é diante de Deus, de alguém que está pedindo perdão de alguém que está se humilhando diante de Deus. Mas continuando a oração do Pai Nosso, ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha como é fácil de entender isso aqui. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se você come, se você tem roupa para vestir, tem remédio, se você tem o seu sustento, é Deus quem lhe dá. É isso que a oração está nos ensinando.
tudo vem de Deus. É por isso que Paulo, mais na frente na sua vida, lá em Filipenses capítulo 4, ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a estar em fartura, mas também em escassez. Aprendi a ter abundância, aprendi também a passar fome, necessidade. Aprendi a ser honrado, mas também ser humilhado. Aqui uma situação dele foi humilhado. Ele diz: eu posso passar por todas as situações em Cristo que me fortalece. É isso que o texto está dizendo aqui. E aí ele diz: perdoa nossos devedores, assim como nos perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É perdão, oração é perdão, é onde a gente libera perdão, é onde a gente se coloca diante de Deus e olha, eu não sou, veja, Deus perdoa os meus pecados, por que é que eu não vou perdoar aqueles que me ferem, aqueles que me magoam? Às vezes a gente é tão cheio de si, tão cheio de razão, e às vezes a gente até está certo numa situação, e a gente diz: não, eu estou certo, é verdade, mas Ele está dizendo: Pai, perdoa-nos, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem, os nossos devedores. Ora, se Deus perdoa os nossos pecados, como nós não vamos perdoar os pecados das pessoas, das outras pessoas? Temos que entender que oração, o foco da oração está na vontade de Deus. Ele termina a oração dizendo: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É a vontade de Deus. Aí eu pergunto: você sabe orar? Você sabe como é que ora? Você sabe orar? Quero mostrar 2 versículos aqui. Tiago capítulo 4, versículo 3. Coloca aí, Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes nós pedimos mal, porque a gente pede para o nosso prazer, pede segundo a nossa vontade, pede porque a gente acha que é o melhor para nós, porque vai satisfazer os nossos prazeres. Romanos 8, 26, olha o que a Bíblia fala sobre oração. Vê se a gente sabe orar realmente. Também o Espírito, isso aí é o Espírito Santo de Deus, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Deus é tão bom que o Espírito Santo dele está intercedendo por nós, porque muitas vezes nós não sabemos sequer orar como convém. É como se, eu fico imaginando às vezes, a gente ora, a gente fala aí as nossas orações, mas o Espírito Santo está lá, de certa forma, como se fosse um filtro, né? Está lá: peraí, deixa eu pedir por ele aqui, porque ele está equivocado, porque ele não pediu a coisa certa. Veja, Paulo queria ir para a Ásia, da primeira vez deu certo, mas aí o Espírito Santo intervém e diz: não, agora vocês vão para a Macedônia, é diferente. Eles são impedidos de ir. E aí, mesmo diante de tudo que acontece, eles estão orando, porque eles tinham convicção que estavam dentro da vontade de Deus. Na hora da aflição, também é hora de oração, é hora de falar ainda mais com Deus. Na hora que estivermos passando por aflições, é hora de conversar mais com Deus. Quer um exemplo disso? Jesus, né, o maior de todos os exemplos, quando ele está no momento de maior aflição da sua vida, lá no Getsêmani, ele diz aos discípulos: a minha alma está profundamente angustiada. E ele vai ali ao jardim, por 3 vezes ele vai orar, ele pede a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas olha o foco da oração: mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Nós não escutamos qual é a resposta de Deus, mas pelas ações de Jesus a gente sabe o que foi a resposta de Deus. É que a vontade de Deus é que ele bebesse daquele cálice, é que ele cumprisse a sua missão e fosse preso, fosse morto, crucificado e fosse sepultado, e claro, ele ressuscitaria ao 3º dia. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Filipenses que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas ele foi obediente até o fim, porque ele nos ensina a orar.
não é segundo a minha vontade, não é segundo o que eu acho que eu devo, é segundo a vontade dele. Esse deve ser o foco da nossa oração. E Paulo e Silas estavam ali naquela situação, orando, por quê? Porque eles sabiam que estavam dentro da vontade de Deus. Mas eles estavam orando e estavam também louvando, né? Atos 16, 25 diz que estavam lá perto da meia-noite, orando e cantando louvores a Deus, estavam adorando a Deus por meio do louvor, estavam cantando. Salmo 9, versículo 1 e 2, olha o que diz aí o Salmo 9, versículo 1 e 2, coloca aí esse versículo, Salmo 9, o 1 e o 2. Tem aí? Senão eu leio aqui. Salmo 9, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Ó, chegou. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O salmista está dizendo que vai louvar de todo o coração. Era o que Paulo e Silas estavam fazendo, louvando, adorando a Deus. Como cantar na hora da aflição? Não é fácil. Ninguém vem aqui dizer que é o super espiritual e dizer, é fácil, eu vou cantar, louvar como Paulo e Silas. Vai. Não é assim, não é fácil, vamos ser sinceros. Não é fácil cantar na hora da aflição. Mas eu quero dizer que há dois segredos aqui na vida de Paulo e Silas, que também servem para nós, claro, nós aprendemos com isso. A primeira coisa, eu já falei um pouco sobre isso, é que eles sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus. O primeiro segredo é o propósito de Deus. É estar dentro do propósito de Deus. Isaías 26, 3, eu gosto muito desse versículo. Olha o que diz Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ele está dizendo que o Senhor vai conservar em perfeita paz aquele que o propósito é firme, porque confia em Deus. Paulo e Silas sabiam que estavam dentro do propósito de Deus, por isso que eles louvavam a Deus. Ter paz não significa ausência de problemas, de dificuldades. Ter paz significa que em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio ao sofrimento, nós estamos firmados no propósito de Deus para as nossas vidas. Significa que nós estamos com aquele que sabemos que não nos abandona, porque ele disse, né? Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Isso é ter paz. Ter paz é saber, como Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas ele diz, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é ter paz. É no meio da tormenta, no meio das dificuldades, nós estarmos descansando em Deus. Lembra de Jesus na tempestade, os discípulos desesperados, tirando água do barco, pensando que iam morrer, e Jesus estava dormindo, ele estava cansado, é verdade, mas ele estava ali tranquilo, por quê? Porque ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quando ele acorda, ele repreende o vento e o mar, e tudo se acalma, e a tempestade passa. Porque nele está todo o poder, está toda a autoridade. Então, o primeiro segredo para cantar no meio da aflição é entendermos o propósito de Deus, é estarmos firmes no propósito de Deus. Jó 42, 1 e 2, olha o que diz esse versículo aí. Se tem alguém que entende de aflição, é Jó. Jó capítulo 42, o versículo 1 e o 2, olha o que Jó disse. Jó 40, já no final do livro de Jó, né? Jó 42, ele diz, 1 e 2, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus em nossas vidas pode ser frustrado. Deus pode todas as coisas. É por isso que Paulo e Silas estavam cantando, estavam orando ali mesmo naquela situação de sofrimento, porque eles sabem que ali estava o plano de Deus. Talvez eles não estivessem entendendo tudo que estava acontecendo. Há coisas em nossa vida que a gente não entende. Tem coisas que a gente não compreende realmente o porquê que estão acontecendo. Mas, lembre de Jó, bem sei que tudo podes
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é confiança. Isso é o que no texto aí de Isaías fala, né? Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Lembre, foi o Espírito Santo que mandou eles para ir, que mandou eles irem lá à Macedônia. Foi o Espírito Santo quem mandou. Eles estavam dentro do propósito de Deus. Confiança. O texto lá de Isaías, como eu disse, diz, né? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eles confiavam. Sabe por que eles confiavam, Paulo e Silas? Porque eles conheciam Jesus. Eles dizem aqui, o Espírito de Jesus apareceu, veio uma visão, eles disseram, nós concluímos, nós temos que ir lá pregar o Evangelho. Nós não podemos, nós fomos impedidos por ele de ir para a Ásia e vamos para a Macedônia. Eles confiavam em Jesus porque conheciam Jesus. Jó 42, versículo 5, Jó vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que é que Jó está dizendo aqui? Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. E ele conhecia muito a Deus, era um homem íntegro, um homem fiel a Deus, mas ele diz, agora eu tenho experiência com o Senhor. Agora, depois de passar pela aflição, depois de passar por toda a dor que Jó passou, ele diz, agora eu sei. O desafio do diabo, né? Satanás disse a Deus que Jó iria blasfemar, iria abandonar sua fé em Deus. Pelo contrário, o homem aumentou a fé, o homem ficou um homem mais íntegro e mais fiel a Deus, porque ele diz, agora que eu conheço a Ele, agora que eu passei pela aflição, agora que eu entendi quem Ele é. Paulo e Silas estavam cantando e louvando e orando a Deus por volta da meia-noite, naquele sofrimento, sabe por quê? Porque no meio daquele sofrimento, eles estavam conhecendo mais a Deus, estavam se aproximando mais de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, mais na frente na sua vida, ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, eu trago as marcas da experiência de andar com Ele, de saber quem Ele é na minha vida. Eu pergunto, você conhece Jesus? Você tem experiências com Jesus? Eu não estou perguntando se você tem religião, se você é evangélico, católico, espírita, o que for. Não é isso. Se você conhece Jesus, se você conhece de andar com Ele, como Jó disse, agora eu conheço porque eu vejo Ele. Não era ver fisicamente, era ver de andar com Ele, de ter experiência com Ele. Em outras palavras, Jó está dizendo, antes eu ouvia falar, eu sabia as histórias sobre Deus, mas agora eu sei, porque eu andei com Ele, agora eu senti no meu sofrimento que Ele estava comigo e eu percebi quem Ele é. Jesus não veio trazer uma nova religião, seja ela qual for, não. As pessoas ficam brigando, né? Jesus criou a igreja tal, a igreja... Não foi isso. Jesus veio trazer, sabe o que Ele veio fazer? O apóstolo Paulo vai dizer que Deus, por meio de Cristo, estava reconciliando as pessoas com Ele. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos trazer de volta para Deus. Ele veio nos fazer nova criatura. Ele veio fazer, como Sabino disse aqui no começo, nos dar uma nova identidade de filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz que quando nós pecamos, quando a humanidade pecou, perdeu a comunhão com Deus, deixamos de ser filhos de Deus, a Bíblia diz, passamos a ser filhos da ira, filhos da desobediência. Mas aí, em João 1,12 diz, mas a todos que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Jesus veio nos trazer de volta a comunhão com o Pai, veio nos fazer de novo novas criaturas, uma nova criação, perdoar os nossos pecados, apagar o nosso passado, nos dar uma nova vida. Foi isso que Ele veio trazer. Um novo relacionamento com Deus. Em João capítulo 17, ele vai dizer, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer Jesus, é conhecer de seguir a Ele, é conhecer de saber qual é a vontade dEle, o propósito dEle para as nossas vidas. Essa é a vida que Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa é a nova vida, é isso que Jesus veio trazer. E eu pergunto, você conhece Jesus? Como é que você conhece Ele? Nas suas horas de aflição, como é a sua relação com Ele? Como é a sua conversa com Jesus todos os dias? Porque Ele diz que é assim, você quer orar, Ele diz,
entre no seu quarto, converse com seu pai que vem em secreto e ele te responderá. Isso é andar com Deus, isso é viver com Jesus. Então que você medite na sua vida. Você conhece de fato Jesus, você tem andado com Ele, tem vivido com Ele. Agora, eu queria dizer por último, que até o nosso sofrimento, as nossas aflições, estão nos propósitos de Deus. Assim como foi com Paulo e Silas. Voltando aqui ao texto de Atos capítulo 16, e eles sabiam disso. Até o nosso sofrimento, nossas aflições, até aquilo que parece que deu errado, até aquilo que trouxe um resultado que a gente não esperava, está dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque se você pegar a continuação da história, vamos ler lá do 25, para a gente voltar de onde a gente começou. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as celas e soltaram-se as cadeias de todos, as correntes de todos se soltaram, as portas da prisão, um grande terremoto aconteceu, e aí talvez alguém diga, aí, esse era o propósito de Deus, acontecer algo sobrenatural, uma coisa fantástica, a prisão se abriu, um grande terremoto, e agora eles estavam livres. Mas calma que a história ainda não terminou. Ainda não era esse o propósito de Deus. A gente gosta da coisa super, né? Então, aquela coisa cinematográfica, né? O terremoto, ninguém morreu, a prisão se abriu, as correntes de todos, estava todo mundo livre e agora todo mundo vai, como a gente diz, escapar o gato, né? Está todo mundo livre agora. Mas não. Olha a continuação da história. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo eles para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, as feridas. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria cela, da sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Veja, agora a história acabou. Agora a história termina. Embora teve mais algumas coisas que aconteceram, mas veja, o principal está aqui. O principal que aconteceu, que deveria acontecer, está aqui. Nossa aflição, ela deve, como nós aprendemos na história, era a aflição deles, agora trazendo para nós, nossa aflição deve produzir em nós oração, adoração, e vai produzir salvação. O carcereiro foi salvo. Vocês imaginem, aqueles prisioneiros estavam escutando quando eles estavam orando e cantando louvores a Deus, diz que eles estavam escutando. Ninguém fugiu. Por que será que ninguém fugiu? As portas abertas, ninguém fugiu. Todo mundo entendeu que ali aconteceu algo sobrenatural, algo diferente. Mas também ninguém morreu, ninguém se machucou. Estavam todos ali, sãos e salvos, fisicamente falando. Mas, veja, aquele carcereiro, ele se converte, ele escuta a palavra, houve salvação na vida dele, houve salvação na casa dele. E aqui o testemunho para todos aqueles prisioneiros, a gente não sabe o que aconteceu depois. O que a gente sabe é que mais na frente, de novo, na vida do apóstolo Paulo, ele vai, numa das cartas, dizer, toda a guarda pretoriana, toda a guarda da casa do imperador, do poderoso império romano, ele diz, todos da guarda, e os da casa do imperador também, têm conhecido o evangelho por causa da prisão, ou das prisões, das cadeias, como dizia o apóstolo Paulo.
Ou seja, estava dentro do propósito de Deus. Deus usa aquela prisão, todo aquele sofrimento para salvar vidas. Então a nossa aflição, o nosso sofrimento, nossos momentos de angústia, muitas vezes serão usados por Deus também para alcançar outras pessoas. Quando na nossa vida nós reagimos assim como Paulo e Silas, orando, buscando a Deus, cantando louvores a Ele, adorando a Ele, quando a gente busca a Deus, aquilo que acontece conosco será usado por Deus para que vidas sejam salvas, vidas sejam alcançadas pelo poder e pelo amor de Deus. Nossa aflição, nossa oração e nossa adoração resulta em salvação. Como é que nós reagimos diante dos momentos, das horas de aflição? Muitas vezes o propósito de Deus em nossas vidas parece algo que nós não compreendemos, parece algo que a gente ainda não está claro, ou às vezes até está claro. Aí você pensa, poxa, mas eu fazendo a vontade de Deus, eu aqui querendo ser fiel, obediente, e acontece tudo isso. Ore, converse mais com Deus, busque mais a Ele, adore, louve, cante, adore ao Senhor, confie nele, siga firme no propósito do Senhor, porque isso vai resultar em salvação, isso vai resultar na glória de Deus. O nome dele será glorificado, o nome dele será exaltado. Amém? Queria convidar o grupo de louvor para estarmos cantando. Enquanto eles vêm,